Paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no debate de hoje será debatido o seguinte tema: durante a grande tribulação, quem pregará? Igreja ou anjos? Neste embate veremos o evangelista Johnny e o pastor José Carlos debaterem a respeito deste tema escatológico. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. Johnny, o nosso tema hoje é: durante a grande tribulação, quem pregará? A igreja ou os anjos? Eu quero ouvir mais do que falar aqui, eu quero aprender e entender um pouco mais com vocês. Melhor coisa é aprender do que ensinar às vezes, né? E hoje eu estou como um talmidim aqui. Então vamos lá, vou começar com o Johnny. Johnny, faça as suas considerações iniciais para o nosso pessoal, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão da quem que vai pregar, né? São os anjos, Jesus, vai ter pregação, não vai ter pregação? Escatologia é sempre um motivo de muita polêmica, um tema muito complicado às vezes para alguns, né? Então vamos adiante nessa história. Me fala um pouquinho, Johnny. Ok, antes de entrar diretamente no texto, no tema e nos textos, eu queria agradecer mais uma vez estar aqui, na verdade conhecer a casa nova aqui da unidade, né? Que bom. Agradecer também a oportunidade de conhecer aqui o pastor José Carlos, pastor também JR, né? E isso mesmo. E eu tô feliz aqui de estar mais uma vez para falar de um tema escatológico, mas também não posso deixar de mandar um abraço, um beijo para minha esposa e para os meus filhos Samuel e Sara e minha esposa Denise. Agora sim, senão eu peco não mandando os beijos necessários, né? Agora vamos lá ao assunto. Mandar os beijos necessários é fundamental. Exatamente. Fundamental. Então, sobre o tema, a pergunta específica é essa, né? Durante a grande tribulação, quem estará pregando aqui, né? Os anjos ou a igreja? E eu, como pós-tribulacionista, eu creio que a igreja vai ser arrebatada só após a grande tribulação. Então eu acredito que a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação. E se a gente ler ali em Apocalipse 7, do verso 9 ao 14, confirma-se que uma grande multidão incontável de pessoas de todas as nações, tribos e línguas, elas vão vir da grande tribulação e são pessoas lavadas no sangue de Jesus. Ou seja, ali existe uma confirmação bíblica, não somente pelo meu pensamento, mas uma confirmação bíblica, que existe uma multidão incontável de crentes, pessoas lavadas no sangue de Jesus, que estarão durante a grande tribulação. Daí eu faço a pergunta: por que então, se tem uma multidão incontável durante a grande tribulação, inclusive eles serão perseguidos pela besta, eles sofrerão perseguição em relação a ser presos, até mesmo ser mortos, tem essa multidão enorme aqui durante a grande tribulação? Por que precisaria de anjos para pregar? O texto mostra claro que no decorrer do debate nós vamos falar mais sobre os textos, com a oportunidade de ler, mas temos textos claros que mostram pessoas, crentes, salvos em Jesus, pregando o evangelho. E ressaltando no começo aí, porque uma grande multidão incontável de crentes aqui no nosso meio não poderia pregar e precisaria de anjos para pregar. Eu vou iniciar dessa forma. Que legal. Pastor, fala um pouquinho comigo, não fala com mais ninguém, me conta aqui essa história. Como é que o senhor acha vai ter gente pregando, não vai ter? Como é que funciona essa problemática toda? Como é que é a sua visão do ponto de vista tanto pastoral quanto do ponto de vista acadêmico, enfim? Me conta um pouco sobre isso, pastor. Muito obrigado, meu caro JR, né? Eu está mesmo. Aqui trabalhando conosco hoje. Pastor Johnny, é um prazer conhecê-lo. E também quero deixar aqui o meu abraço, meu beijo à minha esposa, pastora Fátima, lá em São Caetano. Um abraço, pastor. E a minha princesa primogênita, que veio comigo, está ali no canto, né, me aguardando. Seja muito bem-vinda. Qual que é o nome dela? Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Advogada, vencedora do câncer e hoje é uma vitoriosa, para a glória de Deus. Tá? Bem-vinda 2 vezes. Maravilha. Meu querido, advogando aqui a favor do pensamento pré-tribulacionista e fundamentalmente, claro, todo respeito aos irmãos pós, ao ponto de vista de cada um dos amados irmãos, nós queremos, conforme a leitura feita, nós vamos dizer o seguinte: veja a leitura: eu vi outro anjo
voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. E aí vem a definição de todas as nações, resumindo, todas as nações. Quando nós examinamos o tempo verbal aqui no original grego, que nós temos qual que é o texto, pastor? 14:6 do Apocalipse. 14. Isso, 14:6. Nós temos aqui o katemenos, que vem de katoikeu, que aparece no capítulo 3, verso 10. E este verbo, de acordo com Thayer e Thyssen, ele define aqueles que habitam na terra, se apropriam e se identificam com ela. O que tira a possibilidade da igreja estar aqui, pois a igreja não é daqui. Então esses que habitam na terra, é o que o verbo assim define, como por exemplo, Cristo no homem, lá em Efésios 3,17. Ele quer morar e se apropriar do homem, a propriedade dele. Então, com a presença desse verbo seguido do peirazai, que também está em Apocalipse 3,10, você tem Deus infligindo a tribulação sobre os que habitam na terra. Essas pessoas não são nascidas de novo. E a proclamação do evangelho eterno na boca dos anjos aqui, Deus disponibilizará desse ministério para ir aonde a igreja não pode ir. Eu quero fazer uma provocação, pastor. Pode fazer. Eu já passo para você, Johnny, já passo para você. Pastor, de posse desse contexto, de posse de toda essa situação que o senhor colocou, e que é bíblica, é fato, não haveria necessidade de que o evangelho fosse novamente pregado a essas gentes, a estes povos? Não seria necessário que o evangelho fosse novamente pregado nesse contexto que o senhor acabou de me colocar? Sim, aos que estiverem na grande tribulação, a necessidade é maior. Mas é bom trazer à memória o seguinte: a grande tribulação é um evento fora da curva. A grande tribulação, quando Cristo diz, haverá tão grande, ele está falando que a grande tribulação, quando ele cita, desde que há homem na terra, nunca houve nada igual. Se você perguntar, desde quando há homem na terra? Desde Adão. Então, de Adão até a grande tribulação, nunca aconteceu agonia humana semelhante. Nunca teve igual, e nem depois haverá. Então a necessidade do ministério angelical é para o evangelho empurrar Mateus 24:14 até os cantos, até os últimos cantos da terra, para cumprir 24:14 de Mateus. Então eles têm a necessidade de ouvir. E nós vamos depois mostrar 2 efeitos da pregação desses anjos aqui. Tá bom. Johnny, me fala, conta só para mim, deixa o pessoal da técnica, quem está assistindo a gente, conta só para mim, que a gente é do mesmo lugar, então conta aqui, conta para mim aqui, como é que tu vê essa situação dentro desse contexto que o pastor acabou de colocar, essa questão da pregação? É aceitável? É factível? Uma vez que a Bíblia, olhando assim de uma maneira pueril, a Bíblia nos diz, olha, morreu, acabou. Então, nós começamos a entrar numa outra esfera muito mais profunda, em que talvez aponte para o fato de morreu, não acabou. A história não terminou aí. Então, me fala um pouco, Johnny, por favor. É só pegar o gancho da fala do pastor, do último verso que ele recitou aí. Ele recitou o início do verso, mas eu queria lê-lo e ler o verso seguinte, que é Mateus 24, do verso 21 e 22, que fala assim, ó: Por que haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. É a maior tribulação de todas. Mas olha só o verso seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então Jesus está falando nesse contexto de grande tribulação, como nunca houve, nem jamais haverá, nem jamais haverá, que os eleitos estarão aqui. Então, se os eleitos estão aqui, é mais uma prova que ainda não houve o arrebatamento é só depois. Inclusive, é uma notícia boa que Jesus traz aí, porque esse tempo vai ser abreviado por amor aos eleitos que estarão aqui. Aquilo que o pastor recitou aí a respeito daqueles que estão aqui na terra,
e a mensagem são para aqueles que estão na terra, sim, a mensagem de Jesus são para nós que estamos aqui na terra. Nós nascemos na terra, nós vivemos na terra, somos terráqueos, vamos dizer assim, e a salvação é para nós. Então essa palavra do anjo aí, ela vem para todas as pessoas que moram na terra. Tanto os salvos saiam da terra, tanto os ímpios que vão ser condenados também são da terra. Então sim, é para o povo da terra. Agora eu queria até pegar mesmo ao ponto da fala de entender que existe crentes pregando durante a grande tribulação. Eu queria ler um texto também que está em Apocalipse, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, fala assim, ó: quando ele abriu o quinto selo, e da maioria dos cristãos que entendem escatologia vai entender que o quinto selo está acontecendo durante a grande tribulação. Então eu falo assim, ó: então abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Por que eles haviam sido mortos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, só aí, mas tem mais contexto ainda, só aí já comprova que tem pessoas que pregaram, ou seja, deram testemunho, palavra de Deus e testemunho que deram de Jesus e morreram por causa disso. E não para só neles. Continuando os versos, fala assim, ó: eles clamavam em alta voz, as almas que estavam lá no mundo dos mortos clamando: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam na terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, ele foi-lhe dado e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos como eles. Morto como eles quer dizer o quê? Que também iam pregar o evangelho. Não sei se eu tenho mais tempo, mas tem um outro texto que eu poderia ler que já confirma também esse acontecimento. Não sei se eu tenho tempo para isso. Não tem problema. Segura um pouquinho, que eu quero ouvir o pastor. Pastor, nós vamos... De fato vai acontecer essa questão da pregação. O senhor concorda com essa situação? O senhor faz alguma objeção em relação a isso? Porque é muito... o apontamento textual, nesse caso da pregação, ele de certa forma é convincente. Ele de certa forma, ele te põe para raciocinar sobre isso. Não, mas peraí, você vai sendo levado a questões lógicas ou a conclusões, entre aspas, lógicas, no que diz respeito a, puxa, mas se vai ter pregação, mas se vai ter perseguido é porque está tendo pregação. E se vai ter perseguido é porque é um cara que está falando do evangelho, é um cara que está... Então, por isso ele está sendo perseguido. Então, vai nessa linha, pastor, e me fala alguma coisa nisso, em relação a isso. Muito bem. Eu vou usar os mesmos textos que o nosso evangelista usou, né? Primeiro, e aí eu vejo aqui a saga dos mártires, né? Eles estão com as almas debaixo do altar de Deus, os corpos foram mortos, degolados, almas estão embaixo do altar, eles reclamam com Deus, e não é só interessante, evangelista, quando eles recebem as vestes brancas. Eles estão chegando da tribulação, recebem vestes brancas e uma palavra de consolo, como o evangelista acabou de ler, que se encontra no verso de número 11. Que eles esperassem um pouco mais até que se completasse. Então faz uma pergunta, né? Quando se completa, ou se completou, ou se completará o número daqueles que vão morrer? Então temos uma saga interessante aqui. Por quê? Há uma espécie de cronologia. Isso, né? De cronologia. Por quê? Olha só. E aí nós temos essa questão do verbo katoikeu, no kaito konton, no capítulo 6, verso 9, e quando o senhor chega lá no capítulo de número 7, verso 14, você tem exatamente, são os que vêm, erhomenoi, os que vêm. Veja que o tempo presente do verbo permite o seguinte, olha só, eles estão acabando de chegar, estão chegando. Então você tem no verso 9, a palavra de consolo no verso 11 da parte de Deus para eles aguardarem. No capítulo 7, a multidão cresce, ela é enorme. No verso 14, essa multidão está lavada no sangue de Cristo, e é claro que em qualquer dispensação, aquele que crê na palavra de Deus, ele tem essa prerrogativa, lavado com o sangue de Cristo e estão de branco. Branco é o quê? É um sinônimo de salvação, né? Isaías 61, verso 2, né? Vestiu-me de veste de louvor, de justiça, e no verso 10, vestiu-me de salvação. Isso nos remete a Filipenses 1 e 11, né? Cheios de frutos de justiça, que aí despeja depois em 19, 7 a 9 do
Apocalipse, quando a noiva recebe exatamente roupas brancas. Por quê? São os atos de justiça dos santos. Quando você chega no capítulo de número 11, essas testemunhas, elas estão agora diante exatamente, no capítulo 15, perdão, verso 1 e 2, como que elas estão? Esses que estão reclamando. Veja que a tribulação está acontecendo. Elas estão diante de um mar de vidro mesclado com fogo, verso 1 e 2 do capítulo 15. O que é mar de vidro? Purificação, vidas provadas. Qual é o desfecho final? Está lá no capítulo 20, verso 4. Nós não vamos chamar de igreja porque o fundamento dessa doutrina está lá em Levítico, no verso de número 10 a 12, 15, 22 e 23. E aí nós vamos tratar disso depois da fala do nobre companheiro evangelista. Um minutinho só. O senhor me falou aqui, nós não vamos tratar de igreja. Por quê, pastor? Isso, é isso que eu ia falar agora. Porque no caso seria a vez dele. Não. Aqui a gente posso tá falar, entre amigos. Evangelista? Deixa só ele concluir isso aqui, Johnny. Sim. Aí tu já pega a fala. Só pra gente entender, pastor. O senhor deu esse detalhezinho. No Isso. caso, a gente não consegue colocar como igreja. Isso. Me define um pouquinho melhor, me disseca um pouquinho. É necessário entrarmos aqui pela tipologia. Né? Certo. Quando o Senhor ordena a Israel fazer a colheita da sua cega, ele diz o seguinte, está no verso 15, do verso 12 até o 15, né, de 23 de Levítico. Depois, esse primeiro molho era movido para o sacerdote. Bom, tipologicamente falando, Cristo move um molho para Deus exatamente na sua ressurreição. Mateus 27, 51 e 52. Que muitos ressuscitam juntamente com ele, e aí entra e aparece a muitos em Jerusalém. Bom, aí está o primeiro molho movido. Vem a colheita geral no verso 22 e 23, lá de Levítico, capítulo 23, onde a colheita é total. O que nos remete a 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, a igreja toda arrebatada e a ressurreição. Bom, aí estamos dentro da tipologia. Mas Deus pediu que não cultivasse os cantos da roça, deixasse o rabisco, para que os transeuntes que por ali passassem pudessem se alimentar. Bom, nós temos então na tribulação. Se houve a colheita em Tessalonicenses 4, e como bom pré eu vou pregar isso, o que vai acontecer? O que sobrar na tribulação são rabiscos. E a colheita desse rabisco, quando vem? Acontece exatamente na parousia, em 19, 11 a 21 do Apocalipse, quando Cristo vem, exatamente para eles ressuscitarem, não para ser arrebatado, mas para entrar no milênio com Cristo e não ser arrebatado. Até porque em Apocalipse não tem arrebatamento nem do verso 7 ao 9 e também não tem em todo o contexto do capítulo. Johnny, você vai colocar agora, primeiro fazer aquela colocação que você havia prometido, e depois eu quero que você comente um pouquinho sobre isso que o pastor falou. Vou te dar 2 minutinhos aí para você assunto, tentar me ajudar um pouquinho nisso. Joia. Aí, ajudar o pessoal Joia. que está ouvindo, que está nos ouvindo, nos assistindo, enfim. Eu li inicialmente o texto de Apocalipse 6, do verso 9 a 11, que tem as almas lá que foram mortas por causa que pregaram a palavra do Senhor. Isso já comprova que existe pessoas que vão pregar durante a grande tribulação. E mais um texto confirmando e continuando essa mesma história está em Apocalipse 4, Apocalipse 20, do verso 4 ao 6. Apocalipse 20 fala assim, ó. Vi tronos que estavam assentados aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, lembra que lá eles morreram por causa da palavra de Deus? Aqui continua confirmando. Só que um detalhe, né? Lá no capítulo 5 do Apocalipse, a gente vê ali que é o começo da grande tribulação, né? Aqui a gente já está no final da grande tribulação e está concluindo com pessoas que ainda continuando morrendo por causa da palavra, porque pregaram durante a grande tribulação. Então, continuando aqui o verso, ó, vi as almas dos que foram decapitados por causa do quê? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Finalizando a grande tribulação, confirmando pessoas, gente, crentes, e eu posso afirmar também, igreja, pregando o evangelho durante a grande tribulação. E continuando o verso. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, confirmando que eles participaram da grande tribulação. E pregaram e morreram, foram decapitados por causa disso. Olha, eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem. E não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Olha o detalhe. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, confirmando que eles passaram pela grande tribulação, porque eles estiveram no período da besta, e confirmando que ao final da grande tribulação e início do milênio, que eles vão ressuscitar para participar do milênio. E continuando o verso, fala assim, ó, verso 5 do capítulo 20.
O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Felizes santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui o texto deixa bem claro que as pessoas que passaram pela grande tribulação estão no final da grande tribulação, morreram porque pregaram o evangelho e agora iniciando o milênio, e aí sim que acontece a primeira ressurreição dos mortos. Citando o texto que o pastor falou, de 1 Tessalonicenses 4, do verso 15 ao 16, mostra ali uma regra a respeito do arrebatamento. O arrebatamento não pode acontecer antes da ressurreição. É só ler ali, ó. A gente pode ler aqui o verso 15, por exemplo, ó. 1 Tessalonicenses 4, do 15, fala assim, ó, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficaremos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Daí ele continua confirmando que primeiro vai ter a ressurreição dos salvos e depois vai ter o arrebatamento. Se o arrebatamento for antes da grande tribulação, como que a primeira ressurreição dos mortos, que tem que acontecer antes do arrebatamento, está acontecendo no final da grande tribulação, com pessoas que passaram pela grande tribulação, estão sendo ressuscitadas agora para passar o milênio. Então, a combinação desses dois textos fica uma prova bem bíblica a respeito de que o arrebatamento não pode acontecer antes, mas sim só depois da ressurreição, e a ressurreição acontece só depois da grande tribulação para iniciar o milênio. Beleza. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Eu quero voltar um pouquinho para dentro do tema. Quero voltar um pouquinho. Não que vocês estão saindo de maneira alguma, tá fantástico, tá ótimo. Mas eu quero voltar um pouquinho para dentro do tema para tentar entender. Johnny, em 1 minuto e meio aí, você me ajuda aí. De uma maneira efetiva. Nós vamos... de uma maneira efetiva, na opinião do Johnny, depois eu quero ouvir o pastor em relação a isso. Como vai ser? Nós vamos ter essa pregação durante a grande tribulação e de uma maneira efetiva também. Como isso vai acontecer? Como vai se dar esse processo? Primeiro, Johnny. Tá. Esses dois textos que eu li, que é Apocalipse 6, do verso 9 ao 11 e Apocalipse 20, do verso 4, confirma que os crentes vão pregar. E confirma também que eles serão perseguidos por isso. Se a gente ler também lá em Apocalipse 13, que é o texto que fala das duas bestas, né? Fala ali que a igreja vai ser perseguida ao ponto de ser levado a cativeiro, a ser morto. Então será um momento de grande perseguição. Mas o texto, inclusive, de Apocalipse 13, ele conclui falando, nesse trecho, né? Ele conclui que a perseverança dos santos está em permanecer fiel, mesmo sendo preso, mesmo sendo mortos. Para você, Johnny, perdão te interromper. Para você, então, é a igreja que vai pregar. Sim. E ela vai... Bom, a igreja não prega para a igreja. A igreja, todos os dias que tem culto nas nossas igrejas, nós pregamos para crentes e pregamos para não crentes que entram lá também. Esse é o detalhe. Então nós estamos falando de não crentes que provavelmente vão ser objeto dessa pregação. Possivelmente. É isso? Sim. Tá, segura aqui. Pastor, me ajuda aí. A igreja, ela vai pregar para crentes e para não crentes também? É nessa direção? É nesse formato? Não, eu considerei aqui a palavra do evangelista, ele não faz caso dos fundamentos, né, da tipologia que Deus apresentou a ressurreição futura lá em Levítico 23. Ele está colocando a igreja na tribulação, né, porque ele não é a igreja, ali é o rabisco do que sobrou, ali é a colheita final. São aqueles que se converterão na tribulação. Por causa do impacto do arrebatamento, do impacto da tribulação em si, eles sim. Ou seja, Deus vai fazer uma das maiores pescas de almas humanas na tribulação. Mas então isso vai... Perdão, só de segurar. Então isso vai de acordo com aquilo que o senhor falou. Obviamente. Aliás, com aquilo que nós acabamos de colocar aqui.
haverá uma pregação para crentes e para não crentes. Obviamente, o anúncio angelical é isso. Ele está apelando, a mensagem dele ali no verso de número 6 do capítulo 14, é um apelo. Ele está apelando para os que habitam na terra. Tá? Como eu disse, esses que habitam na terra, eles se identificam com a terra. Eles não são nascidos de novo. Eles não estão no contexto de Tito 3,5, por exemplo, que nos salvou mediante a lavagem da regeneração pelo Espírito Santo. Eles não estão dentro da palavra de João 3,5 e 7, que é necessário nascer da água e do Espírito. Não, eles estão identificados com a terra. Para essas pessoas, Deus ainda busca arrependimento para essas vidas, para que eles possam se arrepender. Por isso, Deus vai usar, por exemplo, se um de nós aqui for enviado para a janela 10x40, você ou fica preso ou morto, ou morre lá mesmo. O que acontece? Por que Deus vai disponibilizar do testemunho profético, das duas testemunhas, testemunho dos 144 mil, e por que vai disponibilizar do ministério dos anjos? Porque eles vão aonde a igreja não vai hoje, onde ela não pode ir. Pode até ir a nossa voz aqui através da rádio, mas fisicamente, se você sofre a consequência. Pastor, eu preciso chamar um comercial aqui. Sim. O pessoal da produção, eles estão tensos ali. Eu olho cada rostinho, os caras estão tensos. Eu imagino. Eles não estão levando, eles não estão acreditando em mim. Não é possível. Eles estão tensos. Mas vamos em frente. Eu sou, como a gente fala lá no Sul, é ruim dele dar, né? Então vamos embora. Eu preciso chamar o comercial, mas eu quero entender. Esses caras que vão ouvir a palavra, eles são efetivamente aqueles que a Bíblia diz que eles são salvo como que pelo fogo? Segura aí. O senhor vai me falar quando a gente voltar para o comercial. Eu preciso chamar o nosso comercial. Olá, estamos de volta. Eu estava aqui no intervalo tomando um cafezinho. Estou ávido por ouvir. De verdade, estou crescendo aqui com o Johnny, com o pastor José. Eles estão acrescentando muito. Muito obrigado desde já. Vamos lá, pastor. Aquela resposta que o senhor ficou me devendo. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. Então me paga a resposta, por favor. Repete, por gentileza, a perguntinha que o irmão Eu já esqueci. Isso. De verdade, não estou mentindo, esqueci a pergunta. Mas, tá, vamos lá. Vamos lá, eu lembrei já. Durante a grande tribulação, não especificamente a grande tribulação, mas nesse período em que nós discutimos aqui, que pode ser a grande tribulação efetivamente, vamos colocar como a grande tribulação de uma maneira mais ampla, estes que vão ouvir a pregação, são aqueles que a palavra nos fala que vão ser salvos como que pelo fogo? O contexto não é o mesmo de 1 Coríntios capítulo 3, né? Porque ali envolve obras e etc. Né? Mas se colocarmos o apuro, a dor da grande tribulação, Deus usando, como ele diz em Apocalipse 3:10, infligindo, né? Aí está a importância do verbo peirazai, né? Aquele que que submete a teste, a prova, o homem, né? Eles serão salvos pelo fogo da agonia que vão sofrer, obviamente. Né? Como eu disse, esse rabisco da colheita, né? o arrebatamento de Tessalonicenses, ele está exatamente seguido de ressurreição. A primeira ressurreição em Apocalipse 20, verso 4, não remete a Tessalonicenses. Tá? Ali é uma primeira ressurreição desse rabisco que vai triunfar no milênio de Cristo. Eles não estão no contexto aqui de Tessalonicenses. Tá? Se tem arrebatamento em Tessalonicenses, automaticamente tem ressurreição. Tá certo? Então, um detalhe, eu quero falar do efeito, né? Eu não vou falar da trajetória agora, porque eu já dei uma pequena pincelada a respeito desse smart, desse rabisco. Eu quero pôr o seguinte, veja só, qual é o efeito da pregação e da conclusão do ministério das duas testemunhas, lá no capítulo 11. Eles profetizam, tem sinais, tem maravilhas, e depois eles morrem. Mas quando eles morrem, olha o efeito que surge no versículo de número 13 do capítulo 11. Né? Acontece o terremoto, e tudo o que acontece, 7 mil homens são mortos, e depois, e o restante? Eles ficam aterrorizados e dão glória a Deus. Isso aqui é salvação dentro da grande tribulação. O efeito do ministério das duas testemunhas. Dão glória a Deus. E qual é o efeito oposto que acontece na tribulação também? Está no capítulo 9, verso 20 e 21, onde os homens não se arrependeram. No verso 21 diz assim: não se arrependeram, da mesma coisa aqui, ó, não se arrependeram das obras das suas mãos,
para adorar demônios, ídolos de prata, de ouro e etc. Aqui está a situação. No capítulo 16, verso 9 e 11, os homens também não se arrependem. Então há uma dureza de coração mesmo embaixo da agonia tribulacional. O motivo pelo qual Deus, o Altíssimo, mostra esses dois contrastes. Arrependimento, glória a Deus, e o outro se endurecendo. É o efeito natural de qualquer pregação em qualquer dispensação. Se assim os mártires se entregam, porque eles sabem que é a última chance, a segunda chance que Deus dá, se eles se expõem à morte, etc., e os anjos contribuem com a pregação, apelando para o homem, adora a Deus, se arrependam e etc., é que Deus está ainda chamando o ser humano ao arrependimento dentro da grande tribulação, porque o amor de Deus não vai cessar na grande tribulação. O amor de Deus não termina. Ele continua em favor do ser humano. Agora, é claro, a visão que o nobre companheiro está colocando é chamar de igreja dentro da tribulação aquilo que a tipologia define como um rabisco da colheita. Johnny, me fala um pouco. Sim, eu queria até responder a mesma pergunta que o pastor fez. Então, vamos lá. Responda, por favor. Um dos textos responde ela, mas depois volta para essa conclusão. A pergunta que foi feita, isso. Seremos salvos como pelo fogo? Nesse contexto isso aí o contexto de galardão, né? Não. O indivíduo que vai ler, que vai receber essa pregação, que vai ter acesso a ela, que vai ser o motivo dessa pregação, são aqueles em que a palavra diz que serão salvos como que pelo fogo? Salvo como pelo fogo foi quando Paulo escreveu a respeito do galardão, mas eu queria trazer juntamente com esse contexto de grande tribulação. Tem um texto que fala aqui em Apocalipse 7, do verso 14, que fala assim, ó, que ele responde para o anjo faz uma pergunta para João, quem é este povo aí, essa grande multidão de vestes brancas? Ele responde assim, ó, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a resposta da salvação. A salvação não vem pelo fogo, não vem pela morte dele, porque o sangue de ninguém, cabeça de ninguém, morte de ninguém pode salvar a si próprio, mas somente o sangue de Jesus que pode salvar, e isso continua durante a grande tribulação. Esse verso ele é muito claro com essa resposta. Fala assim, ó, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então a salvação deles continua, mesmo no período da grande tribulação, a salvação deles continua através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Entendi. E pegando um pouco do que o pastor falou, depois eu queria até insistir na pergunta, pastor. O senhor falou que no caso eu mostrei a primeira ressurreição acontecendo no final, mas o senhor falou que a primeira não é a primeira, aconteceu uma antes. Mas depois vamos falar um pouquinho mais disso. O senhor falou que por causa que não tem a igreja durante a grande tribulação. Positivo. O senhor não menciona a igreja na grande tribulação. Mas, por exemplo, existe igreja no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João. Nesses 3 evangelhos, a palavra igreja não é mencionada. E não só nesses evangelhos, mas em 1 Timóteo, em Tito, 1 e 2 Pedro não menciona a palavra igreja, 1 e 2 João não menciona a palavra igreja, Judas também não menciona a palavra igreja, e nem por isso eu sei que todo mundo concorda que essas cartas e esses evangelhos foram escritas para a igreja. Apocalipse mesmo, que o senhor está dizendo que não é para a igreja, Apocalipse é o 3º livro da Bíblia que mais menciona a palavra igreja. São 19 vezes que menciona a palavra igreja. O Apocalipse ele foi escrito para as igrejas da Ásia, não foi escrito para judeus, foi escrito para as igrejas da Ásia, ou seja, gentios. E os gentios receberam, e hoje, até hoje, nós como gentios estamos estudando o Apocalipse para entender mais a respeito da grande tribulação, da volta de Jesus e tudo mais. Olha só os nomes que são citados durante a grande tribulação. Eu faço uma pergunta, será que precisa falar que é a igreja? Porque durante a grande tribulação tem pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, como eu li ali agora mesmo em Apocalipse 7, no verso 14. Tem pessoas compradas no sangue do Cordeiro, Apocalipse 5, no verso 9. Será que não podemos falar que eles são igreja? E por que não? Pessoas com nome escrito no livro da vida, Apocalipse 13, 8, 17, 8 também. Testemunhas de Jesus, alguns trechos que falam que estão testemunhando de Jesus. Palavra santos, 15 vezes são mencionados santos na grande tribulação. Fiéis a Jesus. Imagina se a pessoa é fiel a Jesus e não foi arrebatado. Que injustiça seria? É claro, não teve o arrebatamento antes. O arrebatamento só é depois. Por isso que tem fiéis a Jesus mencionado nos textos de Apocalipse 12, 7, 14, 12, 17, 14, 19, 10, 13, 10.
menciona ali pessoas que são fiéis a Jesus. E mais, perseverantes, obedientes ao mandamento, aqueles que venceram a besta, que participarão da primeira ressurreição, como eu li, multidão incontável de salvos de todas as nações, não somente judeus, mas de todas as nações. Se tem esses nomes tão lindos como fiéis, lavados no sangue do Cordeiro, por que não podemos chamá-lo de igreja? Sendo que existem textos, como eu mencionei, alguns livros e cartas, que não mencionam a palavra igreja, e a gente sabe, sem dúvida nenhuma, nunca vai ter um debate aqui na rádio perguntando, será que o Evangelho de João é para a igreja? Ninguém vai perguntar isso. Todo mundo sabe que mesmo não mencionando o Evangelho de João, a gente sabe que é para a igreja. E Apocalipse, a gente está discutindo isso, se é para a igreja. Mas no Apocalipse 19 vezes fala igreja, as cartas são direcionadas para gentios. Então o Evangelho, ou melhor, o Apocalipse, a grande tribulação, eu tenho diversos versos que mostram claramente que quem vai participar da grande tribulação, além dos ímpios que vão ali passar a grande tribulação, sim, mas a igreja também perseguida. Olha, aliás, quem a besta vai perseguir? Os ímpios? Não, a besta vai perseguir os cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Pastor, fala um pouquinho para mim, porque ele colocou uma questão aqui sobre a questão da igreja, né? É para a igreja? Não é para a igreja? Essa pregação... E aí a gente tem uma outra questão aí filosófica, não sei se eu posso chamar assim, do que seria essa igreja. Eu acho que também tem essa discussão da questão filosófica o que seria essa igreja. Muito bem. Quem seria essa igreja? Isso. Né? Porque se de um lado existe essa situação de realmente não estar citado, né, a igreja enquanto literal, de maneira literal, mas de alguma forma os textos apontam para ela. Então eu queria saber do pastor como é que acontece essa história, né? Como é que a gente pode entender melhor isso a partir da sua ótica, né? Claro. Muito bem. Primeiramente, a resposta eu dei na minha segunda oportunidade aqui. Uhum. Né? Vamos lá. Prerrogativas. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as branquearam. Tais prerrogativas, elas valem para em qualquer tempo, hoje na graça ou na tribulação. Em qualquer tempo, aquele que se arrepender, como nós mostramos aqui, homens não se arrependeram, e aqueles que se arrependeram, em 11 e 13 do Apocalipse, pelo testemunho das duas testemunhas, eles vão entrar nesta prerrogativa, lavar a vestidura no sangue do Cordeiro, ser fiéis, por quê? É a última chance dada na tribulação. É a última vez que Deus fala para eles, ou arrependimento ou nada. Eles vão enfrentar a morte de frente. Bom, outra questão aqui interessante é a questão chamada aqui, o não citar, né? Não citar nome de igreja e etc., o título igreja nas epístolas. O contexto é totalmente diferente. É um outro contexto. Nós estamos tratando de um fato na terra que não há imitação para ele. João escreveu seu evangelho, as epístolas citadas pelo evangelista, os evangelhos de Marcos e Lucas, não citar a igreja, etc., tem um outro contexto totalmente diferente. Nós temos ali uma prova exatamente que foi para a igreja e é para a igreja, tanto pelos pais da igreja, confirmam isso, como pelo próprio contexto da literatura. E aqui não, citaram o capítulo 1 do Apocalipse 2 e 3, onde a igreja aparece, não aparece a partir do capítulo 4, o que aparece são prerrogativas de pessoas arrependidas na tribulação, onde tem de Deus a última chance para isso, para se arrepender e entrar pelo caminho, o que vai acontecer, e eles vão realmente fazer isso. Então chamar de igreja, o que a Bíblia chama de rabisco da colheita, né? Essa aí eu acho que é a discrepância básica entre do rabisco da colheita, pastor? Está no capítulo 23 de Levítico. Mas você está falando a respeito da grande tribulação? Não, ali você tem a tipologia das fases da ressurreição. A tipologia é perfeita. É uma interpretação. Não, se o amado considerar a tipologia bíblica como figura daquilo que virá no futuro, o amado não vai ficar somente na interpretação. Você vai observar que o molho movido para o sacerdote, como primícia para o sacerdote, é o mesmo que Cristo fez em Mateus 27. Mas, por exemplo, pastor, me permita-me interromper. Apocalipse, que é um livro tão dedicado para o tempo do fim, não fala do rabisco, e a gente está puxando um texto lá de Levítico, das leis de Moisés. Isso pelo fato da Bíblia ser um todo, né? Escrita por um Deus onisciente. E
ensinada por um espírito onisciente. Então o que está lá atrás, se você não considerar fundamentos proféticos, realmente você vai causar problema aqui no Apocalipse. As profecias de Paulo, as profecias de Jesus, quando ele fala do sermão profético, não fala desse rabisco, e mesmo assim o senhor vai mencionar o rabisco que está lá em Levítico. Quando ele diz assim, se não fosse abreviado aquele tempo para os eleitos, é necessário saber quais são esses eleitos. Aí o Senhor olha exatamente para o que está escrito no primeiro fundamento a respeito dos eleitos. E há de ser Israel nos últimos dias, quando o Senhor teu Deus te espalhar por todas as nações da terra, e de lá o Senhor te chamar para o temer e o respeitar e fazer a vontade do teu Deus. O Senhor teu Deus te trará das extremidades da terra e te fará herdar essa terra. Em todo o contexto do Velho Testamento, esse apelo é feito para Israel. Quando ele diz assim que virá o homem, o filho do homem, com poder e grande glória, e enviará nos 4 cantos da terra para recolher os seus eleitos, o fundamento está lá em Deuteronômio 30, do verso 1 ao 5. Recolher os eleitos judeus para ele. Vamos ficar um pouquinho, vamos nos ater aqui um pouquinho mais a questão mais central. A gente está com uma discussão aqui, por exemplo, para entender quem são esses que são o motivo da pregação. Né? Quem são esses? Então, o Johnny questiona que eles são efetivamente a igreja. Sim. Que eles são a igreja. Aí a gente precisa entender que tipo de igreja é essa. Se é aquela igreja mista que você falou há pouco, crentes e não crentes. O pastor diz que não são crentes, são pessoas efetivamente não crentes que estão recebendo a última chance. Não me parece que vocês estão em algum ponto aí convergindo? Deixa eu só corrigir um ponto. Talvez eu tenha falado e tenha ficado mal entendido. Quando eu disse que quando nós pregamos, vamos lá, vamos pensar na nossa igreja. Você fala na sua igreja, a gente prega lá para quem? A maioria que está lá já é crente, a gente prega para crente. Tá? E é claro que quando vai um visitante, ou até mesmo quando a gente evangeliza nas ruas, quando a gente evangeliza onde a gente estiver, a gente prega também para não crente. Certo. O não crente ainda não é igreja. Tá? Igreja é só aquele que se converteu, que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Tá? Então, só para não misturar, talvez eu tenha falado, não tenha ficado muito claro isso. Você fez uma pergunta para o pastor sobre a questão do texto e dessa diferenciação ou dessa situação entre os textos que estão lá, e aí me parece que ficou uma dúvida em relação à questão do rabisco, né, que foi colocado, que é um texto veterotestamentário em contraponto com as afirmações neotestamentárias. Sim. Não que eu discorde que o Antigo Testamento tenha profecias que vão se cumprir ainda na Grande Tribulação, que se combinam completamente com as profecias do Apocalipse. Eu não discordo disso, vai ter. Tá? O que eu discordei e eu trouxe à tona a pergunta é que, como um texto, um livro dedicado para esse tempo aqui da Grande Tribulação, não citou esse rabisco, né? Como Jesus no seu sermão profético não citou. Porque eu concordo que tem falas do Antigo Testamento, por exemplo, de Daniel, que fala também que haverá um tempo como nunca houve de tribulação. E Jesus confirma isso. Agora, desse rabisco, ninguém confirma. Beleza. Tá maravilhoso. Eu tenho aprendido, eu tô aprendendo aqui muito, mesmo sendo teólogo de formação e tal, muito mas estou aprendendo muito. Eu quero agora, eu já fui chamado aqui para as considerações finais. Então, mas eu quero que o pastor, eu vou lhe dar 2 minutos para o senhor fazer uma consideração final, me jogar a luz um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito bem. É como eu disse, né? Vejam só. A palavra de Deus... E depois o Johnny... A palavra de Deus, ela tem fundamentos proféticos. E se tais fundamentos não forem considerados, você faz o que quiser com o Apocalipse. Você faz o que você passar pela cabeça, você faz com o Apocalipse. O Apocalipse é o fechamento da Bíblia, é a conclusão final do que foi escrito, do que está detalhado, particularmente em Daniel. O tempo dos gentios, de Daniel 2, 34, 35, detalhado no verso 41 ao 44... O tempo do gentio está chegando ao final no Apocalipse. A parúzia de Cristo, ela encerra. A batalha do Armagedon, ela encerra o restante da dispensação da graça. Ela vai encerrar exatamente o quê? O tempo dos gentios. A parúzia de Cristo encerra tudo isso. Ela conclui. Essa volta visível vai concluir o fechamento final.
O que vai se cumprir depois disso aí, conforme Joel capítulo 3 explica, se você não buscar nos fundamentos o que vai acontecer no futuro, não precisa o Apocalipse falar do rabisco, nem Cristo e Mateus falar do rabisco. Eles apresentam, sem precisar falar. É aí que está a capciosidade da mente do estudioso para buscar nos fundamentos aquilo que Cristo colocou no Apocalipse, o que ele colocou no capítulo 24 de Mateus, na condição do que sobra do arrebatamento. É aí que está a doutrina. Ele não fala, ele apenas apresenta o fato. Muito bom. Johnny, Quero aproveitar e usar você tem 2 minutos para poder fazer as suas considerações. Joia. Aproveitar e fazer também um trocadilho com o rabisco aí. Eu quero falar de palavras claras, sem rabisco, escritos claramente. Nós lemos algumas vezes, por repetidas vezes, nesse debate aqui, que pessoas lavadas no sangue de Jesus vieram da grande tribulação. Santos, fiéis, perseverantes, obedientes, escrito claramente durante a grande tribulação. O anticristo vai perseguir aqueles que seguem a Cristo. Então é assim que mostra o texto. Agora imagina só, pense um pouquinho comigo para ver se ajuda a fazer lógica. No meu caso, como pós-tribulacionista, essa grande multidão incontável que está na grande tribulação é porque não houve arrebatamento. Continuamos ali durante a tribulação sendo perseguidos e aumentando ainda e tendo essa multidão incontável que virá da grande tribulação. Agora pense da perspectiva pré-tribulacionista. No início da grande tribulação ou antes da grande tribulação, todos os fiéis, todos os santos são arrebatados. Imagina só, não tem mais nenhum fiel na terra, inclusive as crianças, os fetos são todos levados. E do absoluto zero, na grande tribulação, o período mais difícil da terra, com grande perseguição, com proibição de igreja, com proibição de pregação, com proibição de rádio, do absoluto zero, vai nascer então uma multidão incontável de crente, como nunca houve. Olha só, fica até difícil de imaginar isso, né? Mas, pelo contrário, a Bíblia mostra que o arrebatamento acontece só no final da grande tribulação. Jesus falou isso. Mateus 24, do verso 29 ao 31, você vai ver Jesus falando que após a tribulação naqueles dias, ele vai vir de forma invisível, os seus anjos vão recolher seus escolhidos no céu. Fala ali que é o som de trombeta. Se a gente lê ali em 1 Coríntios 15, no verso 52, fala que a transformação do nosso corpo acontece na última trombeta. E a última trombeta acontece nessa fala de Jesus aí, onde ele vem no final da grande tribulação, também tem som de trombeta. Se a última trombeta fosse acontecer antes da grande tribulação, como é que lá, quando Jesus está falando da volta dele visível, tem som de trombeta também? Fica mais uma vez, né? A primeira ressurreição que não é a primeira e talvez a última trombeta que não seria a última. Ok. Eu infelizmente, para minha tristeza, eu preciso encerrar.